O chamado não pode ser ligado à necessidade. Bom dia, bem-vindos ao Despertar com Thalia Danda, sou terapeuta, analista comportamental e criadora do método de mapeamento arquetípico. O método para você despertar através das suas características, a sua verdadeira identidade, utilizar elas com talento, virtude, porque tudo que é natural prospera. E nada mais natural do que a nossa própria identidade. Então vamos lá. Eu refleti muito sobre o que eu iria trazer hoje. Muito. E por que eu tô colocando ênfase no muito? Porque é tão natural fazer essas lives das 9 horas com o propósito de despertar você para sua identidade. É muito natural para mim. E hoje eu não conseguia achar a consciência, o que eu deveria trazer. Eu fui me abastecendo de reflexões, de buscas para trazer algo para essa manhã. E eu confesso que, por mais que eu tenha feito algumas anotações de reflexões que eu posso trazer hoje, ainda não está completamente claro. Então, se você está assistindo esse despertar nessa manhã, nessa terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026, ou se você está assistindo ela em qualquer outro momento, essa mensagem, ela está sendo direcionada e moldada justamente para aquilo que você precisa hoje. E eu vou colocar essa frase aqui fixada: o chamado não está ligado à necessidade. E eu vou trazer algo aqui que foi uma das minhas anotações. E se eu te falasse hoje que tudo que você precisa fazer é voltar? Voltar na nossa crença, na nossa mentalidade, naquilo que nós vivemos, é regredir. Ninguém quer voltar. Todo mundo quer ouvir vai, avança, continua, vai dar certo, vai lá, faz. Ninguém falou que voltar iria dar errado. Ninguém falou que voltar seria regresso. Mas é a primeira coisa que a sua mente pensa quando você escuta, volta. Você já fracassou? Você já se frustrou no lugar onde você precisa hoje voltar? E você precisa voltar para que seja restituído aquilo que você tentou pular a etapa. Voltar significa curar o que você deixou para trás. Significa se reconectar com aquilo que te sustenta. Voltar significa ter estrutura para avançar. E você quer voltar? Ou você quer avançar? Não, muitas vezes nós queremos só avançar. Só avançar, vai lá, vai dar certo, Deus tá contigo. Vai, avança, vamos lá. Avança, avança. Acabei de ver que ficou todo amassadinho o casaco, como pode melhorar. Voltar significa aprender a usar as ferramentas que você tem. Você avançou, você testou, você experienciou, você buscou. E você poderia continuar avançando. Mas tem estruturas que você só consegue ter se você voltar. Você pode ter lá fora? Pode. Você pode. E você vai construir essas estruturas de outras formas, porque elas fazem parte do seu propósito, do seu chamado.
daquilo que a sua identidade carrega. Mas pode ser com amor ou pode ser com dor. Vou encaminhar para mais pessoas assistirem essa live. Pode ser com amor ou pode ser com dor. E muitas vezes você escolhe que seja com dor, porque você não escolhe voltar. Então, vamos olhar para esse ponto. Voltar. Bom dia, Lu. Voltar não significa regresso. Voltar significa se reconectar. Você aprender a olhar para aqueles lugares que antes você escolhia fugir. Voltar significa construir uma estrutura com amor ao invés de dor. Porque é muito comum que nós passamos por coisas desafiadoras em lugares que nós queremos avançar. E daí a gente acha que aquilo é ruim. Então, deixa eu avançar, deixa eu fugir, deixa eu sair. E é te pedido para que você volte. Porque se você foge de um lugar onde você foi colocada para trabalhar, para curar, para desenvolver, se você foge, lá fora, você vai ter que passar pela experiência onde vai te moldar, aprender exatamente essa mesma coisa. Então não tem como fugir se você foi colocada para aprender sobre aquilo. Só que o cenário que você foi colocado para aprender, que hoje você é chamada para voltar, e o voltar pode ser voltar para um ambiente, voltar pode ser voltar para um padrão, pode ser estabelecer o teu relacionamento, voltar é voltar para aquilo que você teve uma memória, que você se frustrou, que você fracassou, que você achou que você não avançou. Aquele é o cenário mais amoroso. Por isso que você está sendo chamada a voltar. E a primeira coisa que a nossa mente pensa é: voltei, eu regredi, voltei, não vai ter avanço. O medo de voltar até aquelas mesmas experiências. Mas se você avançou, você já teve novas experiências, você construiu uma nova mentalidade e você já tem mais clareza para utilizar aquilo que você tem em sua essência, na sua identidade, para que você possa usar neste ambiente. Então, se você avançou, se você se conheceu, se você permitiu ter novas experiências e você foi chamada para voltar. O que é voltar? Para o novo ambiente, para o mesmo ambiente anterior, para a mesma situação anterior, para padrões antigos. Você não voltou para lá porque você regrediu, você voltou para lá porque agora você está preparada para usar essas ferramentas. Muitas vezes você saiu porque você queria pular etapa. Você saiu porque você acreditava que era lá fora que você ia ter o resultado que você busca. Mas não é lá fora. E nem dentro. É no momento em que você entende como usar as ferramentas que você tem hoje. E você tem todas. Se você não resistir, será com amor. Se você aceitar que toda circunstância, que voltar, foi um lugar onde você vai ter tudo o que você precisa, porque não te falta. A falta é uma ilusão. Hoje de manhã, inclusive, eu estava ouvindo o devocional e tava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem inclusive uma xícara do meu pai e ele sempre faz essa oração na hora da comida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa afirmação, né? E de fato não te falta, mas a ilusão te faz pensar que te falta. A ilusão faz te pensar que vai faltar para uma conta, vai faltar para algo que você precisa. Sempre há um medo de falta, mas o medo é uma ilusão. Não tem como você acreditar que não te faltará ou temer que faltará. E é esse o ponto onde a gente está na ilusão da falta, da escassez, do desamparo. Talvez você não teve num lugar antigo, num lugar que você vai precisar voltar para olhar esse amparo.
E você acredita que vai te faltar, porque inúmeras vezes você viveu a falta. E o que faz com que a gente volte? O que está relacionado ao nosso chamado? Nosso chamado está relacionado àquilo que vem de nós e vai para outras pessoas. Vem de nós e vai para outras pessoas. Se aquilo que você tem no coração para em você, não é o chamado. Pode ser um sonho, pode ser um objetivo, mas não é o teu chamado. O teu chamado é o uso da tua identidade que reflete nos outros, que respinga em outras pessoas. E a gente fica uma vida perguntando, mas qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Qual é o propósito da minha vida? O teu propósito está relacionado àquilo que você não quer fazer porque reflete em outras pessoas. E todo o desamparo, todo o medo, toda a rejeição, toda a falta de amor que você não viveu num cenário que muitas vezes você vai ter que voltar, seja fisicamente, seja mentalmente, seja experienciando padrões, seja reprogramando aquela memória, cada um vai voltar de uma maneira, mas toda aquela sensação que você teve e experiências que te fez se sentir inseguras antes, vai refletir agora, porque você achou que a característica que precisa ser usado da sua identidade para replicar, respingar em outras pessoas como chamado, não é boa o suficiente. Você não está preparada ainda. Você tem vergonha, você tem medo, você é tímida. Eu lembro que eu tenho um grande privilégio de ter tido muitas orientações e saber o meu chamado. Mas também foi a coisa que eu mais busquei fugir. O meu chamado é a coisa mais linda do mundo. E pra mim, uma das mais desafiadoras. Ontem eu tava conversando com uma amiga e ela falou, tem noção do quanto que levantar algumas bandeiras fazem portas se fecharem? E eu falei, eu entendo. Bandeiras diferentes que ela precisa levantar das minhas. Oi, Lu. Bandeiras diferentes, mas ainda assim bandeiras que fazem com que aquilo que está em nós vire um conflito ou um propósito. Então, o chamado, ele replica, ele respinga em outras pessoas. E respingar em outras pessoas vai nos fazer voltar àquele velho sentimento, voltar àqueles velhos padrões para curar. Existe um processo, você vai curar, você vai desenvolver essas habilidades e você vai aprender a expressar. Mas se a gente só quiser expressar e ter o resultado, a gente não vai conseguir curar. E eu só curo voltando. Eu só curo olhando. Em alguns atendimentos eu já falei. Imagina que essa situação é uma pessoa e você brigou com essa pessoa e você não quer olhar para a cara dela, mas você vai ter que encarar isso. Porque não é fugindo, é voltando. E é difícil ouvir que às vezes nós estamos sendo chamadas para voltar quando nós queremos ouvir tudo. Avança. Mas mais uma vez, voltar não é regredir. Voltar é usar as ferramentas que já foram apresentadas. É recriar uma nova memória naquele mesmo ambiente, onde antes eram memórias de fracasso, onde antes eram memórias de frustração, porque você não é mais a mesma. Então, para que você avance, é preciso fazer o ordinário. Fazer o que precisa ser feito todos os dias. Eu sempre falo, né? Eu escuto Deus falando comigo audivelmente. Cada um com a sua experiência com Deus. Com Deus, com o Criador, não temos uma conotação aqui, mas enfim. E teve uma vez que eu tava ouvindo ele, eu tive uma experiência e ele me disse assim, eu não vou lembrar exatamente o que foi dito, mas em resumo, ele me perguntou se eu aceitaria ter as experiências dele no comum.
Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de experiência. Isso em tudo. Pra mim, até a salada tem que ter textura. Pelo amor de Deus, tem que ter um diferencial. Eu gosto de experiência. Eu tento trazer experiência pra vocês. Por exemplo, quando vocês entram na comunidade Raízes, tem toda uma logística das imagens e toda a experiência, e ter playlist de música. Eu gosto de experiência. E, obviamente, com Deus não seria diferente. Pelo amor de Deus, meu Deus. Tem que ter experiência. Então, ele me falou isso. Que se eu queria muito aquilo que era extraordinário, incrível e coisas, uau, um teatro, eu aceitaria ter experiências com ele de formas simples? Talvez você aceite o simples e ele faça algo, uma experiência incrível. Aquelas experiências que todo mundo diz, meu Deus, uau. Mas comigo não. Porque o que nos faz expressar e viver o chamado é a disciplina, que é a humildade. A humildade de reconhecer o passo que você tá hoje. A disciplina de se moldar, se forjar e se manter naquele mesmo estado todos os dias até que aquilo se torne algo natural. Porque o que é da essência, da identidade de Deus é natural. E é somente quando estamos no estado de naturalidade que as coisas prosperam. Porque é natural que a semente se torne raízes e raízes se tornem árvores fortes. E à medida que essa raiz se fortalece, essa árvore cresce e essa árvore dá frutos. É natural. Vamos usar essa metáfora da árvore? A árvore, ela precisa criar raízes. Ela vai para baixo, ela volta para a terra antes de subir. Antes de avançar, ela rompe e cria raízes. Se a gente for pensar dentro e fora, o dentro é embaixo da terra. Ela volta para baixo, ela vai, ela fortalece e daí ela avança e ela cresce com força. Esse é o ponto. Para que você avance naquilo que você quer, disciplina e humildade. Para de buscar atalhos, para de buscar ferramentas que não estão em você. Você pode usar ferramentas, você pode se conectar com pessoas, tudo isso sim, e vai. Mas como você vai ser útil para se conectar com pessoas, como você vai avançar se você não sabe usar a única ferramenta que você pode ter domínio? A sua própria identidade, as suas próprias características. Se você não sabe como você vai sustentar. A realidade é sustentada pela identidade. Às vezes você vai buscar respostas com perguntas e tudo bem. Às vezes você vai achar respostas analisando. Não é o que te falaram, é o que você analisa. Lembra, quando você era criança, e se você é mãe, se você é pai, você vai perceber as crianças não fazem aquilo que elas escutam, elas fazem aquilo que elas enxergam, elas observam. Então, para que você mude a sua identidade, observe mais do que você escute. Hoje em dia nós estamos num lugar onde nós escutamos 1000 coisas ao mesmo tempo. Antes nós tínhamos poucas distrações. Deve ser por isso que faziam tantos filhos. Brincadeira, mas eu gosto de crianças. E eu sou adapta da multiplicação de filhos. Mas não é um assunto sobre isso agora. O que eu quero falar? Antigamente era um radinho no final da tarde, no começo da manhã.
aquela única informação, mesmo que às vezes distorcida, era informação. Hoje em dia nós temos muita informação para acelerar o nosso processo e nós não seguimos nada. Nunca estivemos numa era com tanta informação ruim e boa. Mas a gente está com pouca capacidade de discernir o que é certo e errado no caminho pessoal. Bom dia, Júlio. No caminho pessoal, porque não é sobre certo e errado, é sobre o seu chamado, é sobre o seu caminho. E discernir isso é muito pessoal. E nós estamos perdendo essa capacidade porque a gente quer avançar. Por isso que nós temos que voltar. Um passo de cada vez. Para de olhar só com ansiedade para as coisas. Um passo de cada vez, disciplina, constância no ordinário. E do nada as coisas acontecem. Por que do nada as coisas acontecem? Porque diariamente você fez aquilo que era ordinário. Ordinário e extraordinário. O ordinário, eu digo, não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom, com disciplina, que você vê o resultado passo a passo. Você quer ver o fim da chegada da maratona, mas você não quer correr a maratona. Você precisa dar mais valor a cada pequeno passo. Se é um passo que aos seus olhos hoje são retorno, se é um passo que aos seus olhos são um avanço, não é sobre isso. É sobre dar um passo. Qual passo você pode dar hoje? Qual é o passo de hoje? Hoje eu sei que eu preciso tomar essa atitude. Então tome essa atitude. Não precisa saber a próxima. Quando você chegar na próxima, você descobre. Quando eu tive o direcionamento de avançar, eu avancei. Não sabia o que ia ter. Eu fui com uma decisão e com uma passagem sem volta. Quando eu tive direcionamento do outro passo, eu refleti, um passo de retorno. Eu refleti muito, mas meu coração estava em paz. Uma passagem sem retorno. O próximo passo me apresentou quando eu dei o segundo. Então, antes de você querer saber o próximo passo, primeiro dei o primeiro passo. Porque daí você descobre, andar pelo chamado é andar com uma só resposta por vez. Aqui você faz isso. E você vai pra lá. Aí você chega lá. Aqui agora você vai fazer essa outra coisa. E a nossa mente, ela fica criando tanto cenário. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer N coisas. Que você acaba que não sai do lugar. Passou anos, você tá do mesmo jeito. Porque você quer saber como vai chegar na linha de chegada, no final. Mas esse é o processo. Nós não descobrimos o caminho parados, nós descobrimos o caminho andando. E um grande exemplo foi... Ontem eu tava com meu pai e nós saímos. Meu pai tava fazendo retorno numa rua e ele falou assim... Eu disse, pai, olha, eu tenho uma reunião às 3 horas da tarde. Eu tô com fome, mas eu acho que não vai dar tempo de eu almoçar. E ele falou, não, que horas são? Eu falei, são 20 para as 2. Ele falou, dá tempo. Nós chegamos na sinaleira e um carro bateu no dele. A gente não pode dar um passo pensando no outro que nós não temos resposta. Nós precisamos pensar na alternativa que nós temos hoje, agora. E tomar uma decisão e continuar avançando. E é óbvio que não deu tempo de almoçar. E outra coisa,
o seu estado atual, quando ele não está alinhado com quem você de fato é, quando você está numa frequência de medo, de vergonha, de timidez, de angústia, de frustração, ele tem que ser muito consciente para que ele não abale a ambiência que você está construindo. Porque ninguém tem a ver com como você está se sentindo. Nem a pessoa que você quer culpar que tem a ver com aquilo. Naquele momento que eu estava com fome, eu poderia me irritar, eu poderia me frustrar, eu poderia me preocupar. Eu só pensei, tô com fome. Será que dá tempo de eu cozinhar 2 ovos e ir pra reunião? Eu tomei uma decisão de não comer antes da reunião e tá tudo bem. Resolver a questão do carro, que foi batido, e tá tudo bem. Mas não tenta controlar como as coisas vão ser. Você só descobre o caminho no processo e isso é a logística do que eu acabei de te contar. Aparentemente, toda a logística de chegar, comer e fazer as coisas era sem o imprevisto do caminho. Mas como é que se descobriu o caminho? Se descobriu o caminho andando. Se descobriu o caminho, ninguém vai iniciar o dia pensando, hoje vão bater no meu carro. Óbvio que não. Então, é esse o processo que você tem que ter para todas as coisas, porque aquilo que a gente faz em uma área, nós fazemos em todas. Você não vai descobrir o caminho querendo mapear a estrada sentado sem dar o primeiro passo. Você só vai descobrir o caminho dando o primeiro passo. E daí talvez batam no seu carro, talvez a estrada esteja vazia, talvez tenha um acidente, talvez você veja um pôr do sol maravilhoso. O que vai acontecer no caminho não importa. O importa é que se eu estou indo nessa estrada, no final dessa estrada eu chego em tal lugar, mas como eu vou chegar não me importa. Importa é que eu não tenho dúvidas que eu vou chegar. E se eu esqueci de alguma coisa, eu tiver que dar um retorno e pegar alguma coisa para depois voltar para aquele mesmo caminho, saiba que você está indo para aquele lugar onde você está na estrada. Porque se, metáfora, você pegar o carro para fazer uma viagem e você chegou num certo ponto da estrada e você diz, putz, mas eu esqueci tal coisa que é importante. Você vai voltar, você vai pegar e você vai avançar. Ou você vai escolher comprar essa mesma coisa, achar um jeito de ter essa ferramenta de outra forma, seja como for. Você só descobre o caminho andando e não tem como você descobrir como vai ser a viagem sem estar na viagem. Porque cada horário que você inicia, o trânsito está diferente. Cada dia que você inicia, as coisas estão diferentes. O céu está diferente. Toda a ambiência está diferente. A playlist do rádio que você vai escutar é diferente. Então, tome esse despertar para o hoje. Você só descobre o como vai ser a viagem viajando, experienciando. E se acontecer alguma coisa no caminho, você se frustrar, eu estou indo para lá. Poucas vezes a gente se permite estar num lugar de completa frustração, viajando para um lugar onde a gente quer chegar. E por que a gente se permite ficar tão frustrado, tão irritado na nossa vida, com tanta timidez, com tanta angústia? Você não teme, você não tem tanta vergonha para perguntar para uma pessoa na rua se você tá no caminho certo. Você para o carro e você pergunta, tal lugar é por esse lado ou por esse lado? Onde é que tem um posto? Onde é que tem não sei o quê? Porque você quer chegar lá logo. Então, por que nós temos tanto medo e tanta vergonha de continuar na estrada quando nós estamos falando em nosso chamado, naquilo que nós temos no coração, naquilo que vai fazer com que a nossa identidade seja vista? Por que tem tanto medo de ser quem é? Mas na minha vida me julgaram, falaram que eu era isso, falaram que eu era aquilo, eu entendi que eu não era bom o suficiente, eu tenho medo de ser grande. Esses dias, vocês sabem que eu gosto de filme, minha mãe estava assistindo um filme que era Bom Filho, a Casa Torna. E o cara tinha um irmão, onde esse irmão era bom, né, ele ganhava tudo, enfim.
E os pais gostavam daquele filho e rejeitavam ele. E ele saiu pro mundo e foi ser um grande médico bem-sucedido. Ele voltou para casa depois de 9 anos, com um carrão, com uma mulher maravilhosa, com um filho. Tudo incrível, tudo que ele entendeu que era o ser bom. E a família julgou o carro dele, a família julgou a mulher dele, a família julgou tudo. E ele, no final do filme, falou justamente isso. Eu saí pra fora pra conquistar aquilo que eu achava que era sucesso. Mas o que de fato eu queria era voltar pra cá e simplesmente ser amado. E ele tinha o mesmo nome do pai. E daí a mãe dele falou, você não é seu pai. E ali ele foi acolhido. Perceba que até nessa metáfora desse filme eu acabei de perceber que ele volta. Ele volta para entender que, sim, todas as conquistas, a dedicação, o estudo que ele fez para ter o carro, para ter a casa, para ter a mulher, para ter tudo aquilo, é válido. Mas o que ele queria e o mérito que ele teve de fato foi ter voltado para onde ele tinha saído para ser amado. Ele só queria ser amado. E quantas vezes nós estamos na busca de algo porque nós queremos conquistar uma coisa que a gente só vai conquistar voltando? Então, por que voltar é regresso? Voltar é avanço, porque precisa ter muito mais coragem para voltar do que para avançar. Avançar a gente vai, segue em frente e nem olha para trás. Voltar para trás é desafiador. Você tem que curar, você tem que olhar, você tem que fazer. Você tem que ser resiliente o suficiente para não voltar para os velhos padrões. Porque ali te traz muitas memórias e gatilhos. Então é sobre isso. Muitas vezes você vai ser chamado para voltar. Quando tudo que você queria era avançar. Você já tá há 20 minutos na estrada e você lembra que você tem que voltar para dentro de casa para pegar alguma coisa. E você vai ter que voltar para pegar e depois avançar. São o quê? 1 hora de viagem perdida porque você teve que voltar? Mas será que foi perdida mesmo? Oi, Rose. Então, essa metáfora da viagem é para te fazer refletir. Que a gente só entende as coisas no caminho. Steve Jobs, ele falou, e no meu livro também tem essa frase, a gente só liga os pontos olhando para trás. E você só vai entender, às vezes, o caminho que essa jornada trouxe olhando no final da viagem. É sobre isso. É essa consciência que você precisa estabelecer hoje. Constância, humildade para saber onde você tá. E experienciar cada caminho, cada desafio que se apresenta dessa jornada. Voltar não é regresso. Voltar é uma segunda oportunidade de curar aquilo que você ainda não curou, para que você continue avançando. Quem disse que você regrediu? Talvez você vai avançar como nunca antes. Então, tudo faz parte da mesma viagem, se você estiver disposta a continuar na viagem. Ou você vai retornar, pegar aquilo que precisa e permanecer no mesmo lugar. Eu acredito que não. Se fosse uma viagem de um lugar onde você quer ir muito, você vai rapidamente pegar. Se você estivesse indo para a viagem dos seus sonhos, você ia rapidamente pedir para alguém pegar seu passaporte. Você ia voltar e você ia correr para estar no aeroporto no horário certo e não perder aquele voo. Na vida é a mesma coisa. Se você usar essa metáfora, se algo te fizer voltar para um velho padrão, se algo te fizer voltar para olhar, olhe rápido, faça rápido. No sentido de, sem pular etapas, mas não se prenda mais àquilo. Entenda que aquilo é a oportunidade de você olhar rapidamente para algo que você talvez não quis olhar por uma vida inteira. Pegou? Ok. Onde é que tá o passaporte? O passaporte tá na gaveta. Pegou o passaporte, voltou para o aeroporto, pegou o voo. Eu tô sendo apresentada para de novo para aquele tipo de relacionamento, de novo para aquele ambiente, de novo. Então calma aí, deixa eu olhar rapidamente, ou seja, deixa eu entender onde é que tá a questão que me fez voltar, agradecer por eu ter a oportunidade de voltar com amor e assim eu resolvo isso e volto pro caminho.
Porque até voltar faz parte do caminho. Se você quer entender qual é o propósito das coisas, qual é o motivo das coisas, entenda que é tudo sobre pessoas. Se parar em você, não é um chamado, não é um propósito. Pode ser um sonho, um objetivo, mas não é um chamado. Porque chamado vem de você através da sua identidade e replica, respinga em outras pessoas. E é isso que te faz continuar travada, porque você não quer ser rejeitada, ser humilhada, passar por situações onde você teve desconforto. Por isso que você tem que voltar, para criar uma nova memória, para que aquilo que vem de você respingue nas pessoas e seja o seu chamado. Aquilo que você foi mais julgada, mais punida, que a sua criança mais sofreu, é aquilo que é a sua força, a sua ferramenta, é o que te forja a viver aquilo que somente você pode trazer. As minhas melhores características que vão me tornar cada vez mais a mulher que eu quero ser foram justamente as que eu mais fui criticada minha vida inteira. E ainda toda vez que alguém tem algo para me falar, é as mesmas características. E quem é que tem o controle? Eu entendi que se essas são as características que me fazem ser quem eu quero ser, eu não posso me machucar ou diminuir mais essa característica da minha identidade. Eu preciso mostrá-la para o mundo. E a gente só mostra aquilo que nós estamos fortalecidas, aquilo que nós retornamos, fortalecemos a raiz, nos permitimos experienciar o crescimento. E aí a gente expressa. Então é isso. As pessoas não vão gostar de tudo que você está disposto a expressar. Eu vou gravar o Wicked para vocês, mas o filme Wicked parte 2 fala muito sobre isso. Fala sobre você ter uma identidade, uma característica, uma expressão e as pessoas verem o externo e não concordarem com aquilo e te chamarem de algo ruim e negativo, só porque você não está disposta a usar aquilo que você carrega em prol do que eles acham que é bom. Vejam, esse filme é realmente muito interessante. Ele fala sobre você ser uma pessoa que tem uma identidade, a sua imagem parece outra coisa e isso torna algo ruim. Fala sobre o que de fato nós somos e o que parecemos ser. E qual é o preço de sermos quem nós somos. No filme ela desiste de mostrar ser algo diferente daquilo que acham que é. Mas a nossa vida, sim, para algumas pessoas nós não precisamos justificar nada. Aliás, não precisamos nunca justificar nada. Mas não significa que nós não precisamos nos posicionar em quem nós somos. Porque aquilo que nós temos, e nesse filme, uma das bruxas, ela tem as características, ela tem o poder que mudaria todo o Oz. Mas ela escolheu continuar sendo vista da maneira que ela estava sendo vista. E você vai continuar sendo quem você tem escolhido ser ou se posicionar a partir de quem você está sendo chamada para ser? Aquilo que você de fato carrega. É uma escolha com disciplina e humildade. Disciplina para fazer todos os dias e humildade para reconhecer que eu preciso agir no passo onde eu estou hoje. Sem tentar avançar ou pular etapas. O que eu quero amanhã é válido, é importante, é um caminho. Mas eu estou vivendo aonde? Eu tenho que viver no ser. O ser é o mesmo sentimento que eu vou estar lá no final. Mas às vezes as ações, o comportamento de hoje, ele precisa ser forjado com disciplina e humildade. E serão comportamentos diferentes de amanhã. Então reflitam sobre isso. Hoje ao meio-dia eu estarei no Instagram da Tera fazendo a live lá no nosso Mind Class, toda terça-feira ao meio-dia. Então tem lives com a Luciana, comigo, com a Amanda. Essa semana sou eu lá ao meio-dia, então eu estarei lá. Tera Educacional.
Assistam, eu vou falar sobre justamente o erro de nós pensarmos que aquilo que nós sabemos é quem nós somos. Eu encontro vocês ao meio-dia e amanhã às 9 horas com a Tamitza. Beijo, beijo.